Olá, meu nome é Letícia Fernandes e essa é a minha apresentação de oficinas pedagógicas do meu último semestre. O tema principal é educação inclusiva. E o resumo é: esse artigo se propõe a discutir sobre oficinas pedagógicas com o objetivo de relatar sobre a inclusão na educação infantil dentro e fora da escola. Vamos retratar crianças com transtornos globais de desenvolvimento, especificamente o autismo, a dislexia e o TDAH. Contamos com a colaboração de leis da nossa Constituição, além dos autores presentes aqui, como Vieira, Luz e Silva. O presente trabalho foi realizado através de pesquisas qualitativas, com encontros com auxílios de meios tecnológicos. E a partir da pesquisa realizada, foi possível refletir sobre a importância de profissionais preparados, assim como a participação das famílias, que colaboram com o processo de inclusão da diversidade na escola regular. No caso, a minha vivência é em uma escola municipal. Então, é a minha experiência. As palavras-chave são educação, oficinas pedagógicas, transtornos e inclusão. A introdução desse trabalho, então, ele tem, assim, como objetivo principal identificar o conceito da escola inclusiva, que refere-se ao direito de todos, independente de suas condições físicas, psíquicas, financeiras, de raça ou de gênero. Sendo assim, a inclusão precisa ir muito além dos muros escolares para que tenha uma sociedade justa e acolhedora. Então, vai abranger toda a comunidade e não só a escola. O conceito de oficinas pedagógicas é exatamente esse: trazer para dentro do espaço educacional a família e a sociedade civil, toda a comunidade, para que ambos possam participar ativamente de atividades como a adequação do espaço físico, laboral da instituição e compreender que os professores devem proporcionar estímulos e construção de métodos através de oficinas pedagógicas, junto com a família e a sociedade, para que o indivíduo se sinta incluído e acolhido de certa forma. Logo que as famílias com crianças com transtorno global de desenvolvimento também necessitam de apoio, pois nem sempre sabem lidar com a situação. Então, traz aqui o tema de oficinas pedagógicas como uma ferramenta para se trabalhar também a inclusão na escola e na comunidade. E sobre a fundamentação teórica, é fundamental que os profissionais de educação fiquem atentos em proporcionar estímulos constantes em favor de uma escola inclusiva que contribua para a superação dos estudantes, junto com a comunidade na realização das atividades propostas e realizadas, sempre com foco em trazer toda a comunidade para dentro do ambiente escolar, fazendo com que sejam sempre informados sobre os transtornos, necessidades, gerando a empatia e o acolhimento necessários, tanto para a família quanto para as crianças com necessidade de ser acolhida. A Lei número 13.146 de 2015 defende e garante os direitos da pessoa com necessidade. Então, a lei, ela diz assim: é instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, destinada a assegurar e a promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social na cidadania. Então, é uma lei, né? Então, a inclusão ela deve acontecer. Continuando com a fundamentação teórica, a escola poderia, por exemplo, utilizar as oficinas pedagógicas para colocar em prática o método PECS, que é Picture Exchange Communication System, que é um sistema de comunicação por imagens e serve como facilitador para crianças não verbais, e pode-se criar uma rotina a partir desse método. Então, aqui como diz Walter, na página 6, nessa citação, explica um pouco sobre as PECs, que é o emprego do PECs adaptado se inicia com atos funcionais que colocam a criança em contato com reforçadores naturalmente eficazes, ou seja, itens mais desejados e necessários, selecionado previamente pelos pais e pelo professor. Para tanto, deverá ser preenchida pelos pais e professores antes da implementação das fases que compõem o programa, uma lista de itens preferenciais das crianças. Aí aqui eu tenho um exemplo, né? Na figura 1. Então, ali é um exemplo clássico do eu quero e eu não quero. Com as imagens, é mais fácil da criança identificar, mesmo ela não sabendo ler, por exemplo. Reconhece pelas imagens. E na segunda figura, tá mostrando uma rotina
que você pode identificar só pela imagem. Aí tá ali a criança chegando na escola, entrando na sala, fazendo atividade, aceitando ajuda na hora do recreio, comendo lanche, brincando com os amigos e voltando a fazer atividades. E no final ela guardando material. Então, essa imagem ajuda na rotina da criança. A fundamentação teórica, continuando, aqui eu vou dizer um pouco sobre os conceitos. Então, o conceito da dislexia. A dislexia é um transtorno de aprendizagem caracterizada pela dificuldade da leitura, escrita e soletração. Mas pode ser acompanhado de outras dificuldades, como, por exemplo, distinção de espaço, tamanhos, valores, memória curta, e geralmente são percebidos nos primeiros anos de escolarização formal e permanecem por toda a vida, ocorrendo mudanças na forma de manifestação das dificuldades na vida adulta. Aí aqui tem uma citação. A Associação Internacional de Dislexia definiu o transtorno como uma capacidade específica de aprendizagem, origem neurobiológica caracterizada, põe dificuldades na correção e afluência da leitura de palavras e pirâmides baixa competência leitora e ortográfica, segundo Teles, 2004, páginas 174 e 715. Aí aqui também falamos sobre o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ocorre devido à alteração no funcionamento neurobiológico, resultando em atrasos no desenvolvimento neuropsicomotor. Apresentam dificuldades no processo de ensino e aprendizagem. Acontece também baixo rendimento em atividades do dia a dia, tanto na vida escolar quanto na rotina de trabalho e etc. Então, o TDAH, né, ele é, assim, muito comum de se encontrar nas salas de aula e realmente isso, o rendimento, né, a atenção do aluno que ele não consegue, ele te escuta, mas ele não consegue memorizar, ele esquece muito rápido. E o indivíduo com TDAH vive entre muitos desafios, por isso vale a pena a equipe escolar ter metodologia que atua com a necessidade dessas crianças. Falando em metodologias, vamos ressaltar o método do teatro do oprimido, que é constituído por jogos e exercícios e técnicas de teatro. Então, Luz e Silva, 2008, página 25, dizem: constituindo-se de uma arma de luta para a libertação de todos os oprimidos do mundo que tenham a intrepidez e aspiração necessárias para transformar suas realidades. Para estes, o teatro do oprimido possui um método com ferramentas e técnicas capaz de transformar a vida dos indivíduos, resgatando os interesses que geralmente lhes são podados na sociedade. Então, é muito necessário que a escola ela esteja preparada para trabalhar de forma inclusiva. E os professores eles têm que estar no estudo contínuo para atender esses alunos. A metodologia desse trabalho. Esse trabalho prático foi estabelecido primeiramente em uma grande pesquisa bibliográfica. Pesquisa essa que, além de autores como Luz, Silva e Walter, todavia, utilizei como base também para pesquisar a própria Constituição brasileira, como a Constituição Federal e a Lei 13.146 do ano 2015. Lei importantíssima que estabelece sobre os direitos das pessoas com deficiência e após a leitura de leis e de artigos como oficinas pedagógicas. Agora os resultados e discussões. Como em qualquer situação existem os pontos positivos e negativos, aqui tem uma imagem, né, uma balança, uma figura, que é a balança dos resultados. Então, os pontos positivos da oficina pedagógica: despertar do interesse, relação aluno-professor e inclusão ativa e eficiente. E pontos negativos: falta de participação dos envolvidos e falta de preparo dos envolvidos. Foi definido mais pontos positivos do que negativos. No momento do preparo da atividade, o professor precisa se atentar a fatores oriundos do aluno, como ser social e trabalhar aquilo que é necessário e de interesse da maioria. Caso isso não aconteça, como resultado, teremos uma baixa aceitação do público envolvido. O preparo do professor é fundamental para o sucesso da atividade, já que, em sua maioria, os professores estão acostumados com aulas mais tradicionais e existe uma linha muito tênue para que a aula prática não se torne apenas algo lúdico e vazio. Também compreendemos que o tema das oficinas pedagógicas pode ser definido como um grande funil social, onde os agentes desse funil seriam família, escola e sociedade. O resultado seria uma sociedade justa e acolhedora. Então, as oficinas pedagógicas vêm como uma ferramenta muito útil na educação, né, para trazer o lúdico, mas precisa sim de um estudo do professor, né, no caso, e dos seus alunos, para que realmente aconteça essa oficina pedagógica. E a oficina pedagógica também pode trabalhar a autonomia do aluno. No caso da inclusão, é interessante sim a parte pedagógica, mas é também muito importante você trabalhar a autonomia, né, dos alunos que têm uma dificuldade maior. Conclusão:
Com base nas pesquisas e vivências pessoais, percebi que o número de pessoas com transtornos globais de desenvolvimento vem aumentando gradativamente nas escolas. Não seguem preparadas para um desafio tão grande como esse. Não sendo preparadas, essas escolas não estão preparadas. A educação, inclusive, é um direito de todos, mas ainda está longe de ser uma realidade. Aulas práticas, esportivas e interativas seriam um bom caminho para iniciar uma inclusão efetiva. A baixa participação das famílias influencia diretamente na qualidade de ensino oferecida. Percebemos que não existe portas abertas para momentos de atividades coletivas entre pais e alunos. Então, a escola muito pouco, né? Eu, pelo menos, nunca vi uma atividade onde o pai pudesse participar, os pais, a família, né? Junto com os alunos. Isso reduz a presença da família na escola apenas para momentos engessados, como reuniões e apresentações, nas quais os pais não participam ativamente na tomada de decisão e nem acompanham a construção dos saberes dos filhos, o que afeta negativamente a todos, mas aumenta o abismo em pessoas com deficiência intelectual. De maneira geral, alcançando todos os objetivos da pesquisa, eu pude enriquecer minha bagagem pedagógica Quando professora, pretendo, sem dúvida, utilizar as oficinas pedagógicas a fim de trazer a todos para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Então, a oficina pedagógica é sim uma ferramenta que é mais do que necessária. Aqui são as referências. Muito obrigado pela atenção.